Boa tarde a todos. Não, tá fraquinho. Boa tarde a todos. Olha, eu vou dizer para vocês que eu estou com inveja quando os acadêmicos sobem aqui em cima, que tem um aplauso forte, uma gritaria. Eu esqueci... Ah, tá bom, obrigado. Ah, agora sim. Gente, eu ia pedir esse aplauso no final da nossa mesa, mas foi ótimo. Deu para levantar o ego aqui. Olha só, eu esqueci de combinar com a Lídia de trazer uma vuvuzela também para ajudar nesses aplausos. Pessoal, o que eu posso dizer? Está excelente, está muito agradável estar aqui com vocês. Esses 3 dias nos deixaram com a moral lá em cima, com as baterias recarregadas. É fantástico essa oportunidade que a gente está tendo de se reencontrar os amigos queridos de longas datas, fazer novas amizades. Aprendemos muito nas aulas que nos antecederam e chegar ao fim desse evento, agora no fim do 3º dia, eu já estou ficando triste e com saudades, para dizer bem a verdade. Por isso eu roubei essa plaquinha. Eu acho que podemos já marcar um encontro para o Mednesp o ano que vem. Vai ser quando mesmo, Ana? Está escrito aqui? Junho, no início de junho do ano que vem. Mas sei também, conversei com o Dr. Luiz, que teremos um novo Encontrame do Centro-Oeste, dentro de 2 anos. Está lá ele. Então, temos 2 grandes oportunidades de nos encontrarmos de novo. Esse evento está uma maravilha, está muito bonito, as energias que circulam aqui dentro são muito grandes, mas nada disso teria acontecido sem o esforço do nosso departamento acadêmico, do pessoal todo que nos deu apoio. Eu queria pedir um aplauso especial para eles. Várias pessoas anônimas, que a gente não tem como citar todos aqui, estão nos ajudando muito para que fosse levado a cabo esse evento, que, embora pequeno, nos trouxe muito aprendizado. Eu adorei ver os trabalhos científicos apresentados, eminentemente práticos e possíveis de ser aplicados em todo o Brasil. Eu acho que isso é o mais importante de um trabalho de pesquisa. É óbvio que a gente tem que fazer pesquisa básica, que nos traz conhecimento, mas pesquisa que possa ser aplicada e mudar a realidade, como os 2 que foram apresentados aqui, são encantadoras. Eu gostaria de convidar aos acadêmicos, mas também aos médicos, que pensem em trazer essas realidades para as suas cidades e, eventualmente, colocá-los em prática. Durante o próximo Mednesp, os trabalhos científicos vão ter uma abordagem com mais ênfase. Então, já quero convocar todos para começar a preparar os trabalhos, os que já estão em andamento, para o próximo Mednesp serem apresentados lá em Goiânia, sob os cuidados da doutora Ana. Posto isso, vamos começar aqui a apresentação. Eu estava preocupado, dizendo, me colocaram no final, não vai ter ninguém, os congressos começam cheio e vão esvaziando, mas a maioria do pessoal está aqui assistindo e eu fico feliz. Também ouvi, você vai ter, com esse tema, um público de peso. Não é verdade, mas eu escutei isso lá atrás. Outra coisa interessante é que eu vou ter que pedir paciência para vocês, porque é uma palestra pesada. Não por causa do tema, mas porque a gente vai usar um pouquinho e rever a ciência atual e, em seguida, a inter-relação com a espiritualidade. Esse é o trabalho de Botero. É um artista plástico colombiano que, no meados do século XX, começou a pintar figuras rechonchudas. Ele diz, nas palavras dele, que não sabe por que começou. Naquela época era motivo de espanto, curiosidade, era engraçado. Mas hoje já não é mais assim, é uma coisa natural. Há alguns anos atrás, eu estava lendo essa revista Scientific American, e eles escreveram no texto, a luta contra um adversário mais poderoso. Quem é esse adversário? Eu sou uma alma imortal que tenho que lutar contra o meu corpo, que é um adversário mais poderoso que eu mesmo? Ou é o oposto? A partir daí, a gente começou a pensar sobre o assunto. Eu já vou antecipar de que nós não temos todas as respostas, que ainda é um estudo em fase inicial e até é um convite para que outros grupos possam começar a estudar o assunto com a gente. Vamos para o próximo? Como que a pessoa obesa é vista pela sociedade?
A pessoa com sobrepeso é vista como uma pessoa que não tem autocontrole, preguiçoso, menos competente, menos saudável e ainda por cima que tem problemas emocionais. E os médicos? Os médicos veem também a população obesa ou com sobrepeso assim? Essa pesquisa demonstrou que os médicos, como um grupo, têm a tendência de pensar que as pessoas obesas têm má higiene, não são colaborativos, são hostis ou mesmo desonestos. São pesquisas americanas, mas podem ser trazidas para o nosso meio. E a ótica do próprio paciente? Como que ele se vê? Os portadores de obesidade têm maiores índices de depressão, ideias suicidas e uma autoimagem distorcida. Esse trabalho foi publicado em 2012 e a referência está aqui embaixo. E eu gostei muito dessa releitura do Botero, que está muito atual para os nossos dias. Vamos para o próximo? Aqui, nesse nosso encontro, aprendemos muito. E no primeiro dia, já o Décio trouxe essa definição que eu acho perfeitamente cabível. Saúde é a perfeita harmonia da alma. A saúde não é a mera ausência de doenças. O Décio nos perguntou na quinta-feira à noite, pode uma pessoa com diabetes ser saudável? E eu pergunto para vocês, pode uma pessoa com obesidade ser saudável? Precisa uma pessoa saudável de tratamento? Será que a moda, os meios sociais invadem as nossas casas e nos impõem padrões pelos quais nós temos que seguir? Eu tenho sobrepeso, será que eu preciso tratar o sobrepeso? Eu vejo muita gente dizendo, Marcelo, preciso perder peso. E eu pergunto, por quê? Eu preciso. Não, mas por que você precisa perder peso? Me disseram, eu vi na TV. Não são respostas consistentes. Nós estamos aqui no Encontro Espírita, onde o nosso foco principal é a alma. Nós temos que trabalhar para curar as nossas almas e reequilibrar o nosso corpo. Assim vamos ter a verdadeira saúde. E com a doutora Marlene, foi ótima a apresentação dela e nós aprendemos e vimos que a religião, a afiliação religiosa tem efeito protetor sobre a saúde das pessoas. A Ana, na palestra que me antecedeu, mostrou muito, de forma bonita, elegante, que também tem esse efeito em várias doenças, não só cardiovasculares, mas depressão, ansiedade. A religiosidade verdadeira nos protege. Será que eu posso trazer isso para a obesidade? Será que se eu ficar religioso eu vou ter menos obesidade? Vamos conversando sobre o assunto. O que é, afinal de contas, obesidade? É um índice. Esse índice é feito pelo cálculo do índice de massa corpórea. O índice de massa corpórea é o seu peso dividido pela sua altura ao quadrado. É um cálculo bastante simplista, diga-se de passagem, mas que é fácil de fazer, então ele tem sido o mais usado. O normal considerado entre 18 e 20, de 20 a 25, 18 a 25 normal, 25 a 30 sobrepeso, acima de 30 obesidade. E aí o mundo caminha para uma pandemia mundial. O vermelhinho aqui no nosso gráfico mostra índices acima de 30%. Esses são índices de obesidade. Se nós somarmos obesidade e sobrepeso, em muitas sociedades dá mais do que 50%. Na área de saúde, muitas vezes o normal é feito por média. A média da população, esse é o normal. Se mais do que 50% tem sobrepeso, não será um momento de rever o que são os valores corretos, os valores adequados? Esse já está desatualizado, é de 2011, mas mostra as capitais brasileiras e os índices nela. O Marco já me informou que Campo Grande ficou em primeiro lugar no ano passado e esse ano já está em segundo. Nós estamos mantendo bem a liderança. Nos orgulha também os índices apresentados. Mas existem consequências da obesidade. Aqui ele foca esse estudo em obesidade mórbida.
Os pacientes com obesidade mórbida têm maior risco de câncer e de todas essas doenças que estão listadas aqui. O chamado obesidade mórbida, ou naqueles casos em que a obesidade é moderada com outras doenças associadas, merece realmente uma atenção. Veja, eu não estou dizendo que não se deve tratar, eu estou dizendo que se deve pensar quem precisa de tratamento. O nosso estudo na AME do Mato Grosso do Sul, as nossas conversas sobre obesidade iniciaram a partir do segundo ponto. Eu estava assistindo uma palestra sobre células-tronco, planejando um estudo com doença inflamatória intestinal e células-tronco, quando o palestrante comentou que as células-tronco têm um crescimento numa velocidade X em meio de cultura. Mas se acrescentasse soro de pessoas jejuando, a velocidade de crescimento da célula-tronco aumentava em 7 a 10 vezes. Eu não lembro o número exato, mas aumentava muito. O que faz a pessoa que está jejuando fazer com que as suas células-tronco se reproduzam tão rápido? Por que isso acontece? Na época, o palestrante lá em Boston, no hospital, comentou que provavelmente esse é um dos mecanismos que explica a sobrevivência das crianças e das pessoas famintas da África, que estão passando tais privações, e o seu organismo tem que lançar mão de todos os mecanismos possíveis para se manter vivo. Também explica a longevidade aumentada nos japoneses de uma área isolada em que comem quantidades mínimas de alimento e mantêm uma longevidade acima do habitual, com 120 anos em média. Vamos ver, e nós sempre prescrevemos para perder peso, dieta e exercício, certo? Nosso gasto calórico basal equivale a 80% do que a gente gasta de energia. Somente 20% do nosso gasto calórico é o que a gente decide fazer. As funções vitais para nos manter vivos, a respiração, a digestão, a pressão, equivalem a 80% do nosso gasto calórico, e é um controle do sistema nervoso autônomo, do qual nós não controlamos. Quando começamos a fazer dieta, a primeira coisa que acontece no nosso organismo, é uma das primeiras coisas, não exatamente a primeira, mas é diminuir esse gasto basal. E a segunda coisa é alterar a absorção intestinal e melhorar o reaproveitamento dos alimentos. Então, vejam, nós entramos num programa de exercício achando que vamos aumentar o nosso gasto calórico. Na verdade, aumenta um pouquinho, porque de 20% vai aumentar para 25%, 30%. Começamos a fazer dieta, mas o nosso organismo começa a reabsorver e reaproveitar melhor os alimentos. E isso faz com que mantenha o peso. É dito que é possível e fácil perder peso com tratamento clínico nos primeiros meses, mas logo em seguida ele volta a crescer e volta ao normal. A tendência do nosso organismo é se manter vivo, é uma função intrínseca. Isso é a manutenção do peso é chamado de set point. Esse peso é estabelecido para cada um de nós. E a partir desse peso estabelecido, existe uma variação entre 5 quilos para mais, 5 quilos para menos, 10 quilos para mais, 10 quilos para menos. Quando o nosso organismo perde, além desse parâmetro, todos esses mecanismos entram em ação. O nosso organismo pensa assim, eu estou lá na África, está faltando, estamos em épocas em que não tem alimento, e eu tenho que colocar todos esses mecanismos agindo para a sobrevivência do corpo. Pensei eu cá com os meus botões. Todas as doenças vêm da alma, e essa não é diferente. Essa é uma doença da alma. Então, se eu ficar só tratando o corpo, eu vou tratar a superfície e não vou chegar no âmago do problema. Consultei o Décio. Vamos lá, o que a gente pode fazer? Conversa com a doutora Marlene se vale a pena fazer um tratamento da alma. Estava bem empolgado. E algumas semanas depois ele volta com a resposta. Marcelo, ela disse que vale a pena, assim como em todas as doenças. E é verdade. Todas as doenças vêm da alma. E todas elas o tratamento vale a pena. Ainda não temos o sonhado tratamento da alma para a obesidade, mas a gente está investigando e vai pensar em algumas coisas.
Aqui é só um mecanismo que a gente não vai entrar em detalhes, porque nem eu sei direito, mas é assim que é feito o que já se sabe da regulação do nosso peso. Veja, pessoal, o peso do nosso organismo é regulado, assim como a temperatura, como a pressão. É um controle autonômico que tem que ser mantido. E é mantido muito bem. Só que algumas vezes acontece uma doença, é a teoria do gatilho. Não se sabe exatamente as causas que desencadeiam esse gatilho, mas em algum momento o peso começa a subir fora do set point e causa um processo inflamatório em todas as células, tanto do intestino como do tecido adiposo e, no fim de todo, o nosso corpo. Isso é o que se sabe sobre a obesidade. Mas existem algumas coisas que a gente pode intervir, e uma delas é a obesidade infantil. A prevenção pode ser começada logo nos primeiros anos com a educação alimentar. Aqui a atividade física é muito importante, e essas coisas juntas podem nos levar a adultos mais saudáveis. Muita gente diz que são fatores genéticos que causam isso, mas os estudos atuais mostram que as questões genéticas só explicam 50% dos problemas, mostrando inclusive diferenças em gêmeos monozigóticos, que em teoria são completamente idênticos geneticamente. Já existem 24 genes mapeados relacionados à obesidade. E fatores de risco? É interessante observar que fatores de risco para a obesidade são baixa condição socioeconômica, baixo nível educacional e quando cessa o tabagismo. Eu falei para vocês que era um tema pesado e vocês não estavam acreditando, né? Vamos lá. Alterações psiquiátricas. Alguns estudos têm demonstrado que somente 1/3 dos portadores de obesidade têm alterações psiquiátricas, que na maioria das pessoas obesas, a sua alimentação é proporcional ao seu peso. Esses transtornos psiquiátricos, os mais comuns são a síndrome do comer noturno e o transtorno de compulsão alimentar periódica, que podem e devem ser tratados com a ajuda do psiquiatra, mas que não são o âmago do problema. E o tratamento? O que o tratamento pode nos ajudar? Atualmente, a ciência oficial lança mão de 3 opções: tratamento clínico, cirúrgico, tratamento endoscópico. Por que eu friso a ciência atual? Eu tive um professor que repetia muito durante a faculdade: a medicina é a ciência das verdades temporárias. Só os fatos permanecem. Então, os conhecimentos de agora vão ser atualizados e nós vamos aprender mais coisas. Atualmente, o tratamento clínico pode, em média, nos ajudar a perder 10% do peso. E não tem muitas opções: dieta, exercícios, medicações. Os grupos de autoajuda realmente ajudam, mas o índice de recidiva é muito grande. Os tratamentos endoscópicos, ainda em fase inicial, também nos ajudam a perder peso, em torno de 15% do peso. Aqui eu trouxe algumas figuras engraçadas, mas o balão intragástrico ocupa espaço no seu estômago e você não consegue comer. Ele fica em torno de 4 a 6 meses. Quando tira o balão, a grande maioria das pessoas recupera o peso. Algumas poucas conseguem manter. O sleeve é um nome genérico. Sleeve significa manga. É a última figura. Ele recobre o intestino e não deixa absorver os alimentos. Também ajuda a perder peso. Mas na retirada, a recidiva. Uma das coisas que tem sido muito focadas na atualidade é que a recidiva é por culpa do paciente, que ele conscientemente não se esforçou o suficiente. E isso é uma das coisas que eu queria chamar a atenção, porque são mecanismos autonômicos em que você não tem um controle. Então, a pessoa não deve se sentir culpada pela falência. A gente volta a conversar sobre isso. Os tratamentos cirúrgicos podem levar a perdas de 20% a 50% do peso. Os sistemas básicos são restritivo e desabsortivo, que tira a área de absorção. E existem algumas técnicas cirúrgicas, dentre elas tem aqui
a foto das 3 mais utilizadas. Eu não vou entrar em detalhes, existe um risco de recidiva. Atualmente, as pesquisas têm mostrado que as pessoas perdem 20%, 30% do peso, depois recuperam em torno de 10% e estabilizam. Mas tem muitas pessoas trocando a compulsão alimentar por outras compulsões, e isso tem que ser muito bem avaliado antes da cirurgia. Vamos lá. E a obesidade e a religião. A doutora Marlene nos mostrou que, na quinta-feira, a religião nos protege de várias doenças, mas, interessantemente, Kim, nessa pesquisa de 2003, ela mostrou que existia uma correlação positiva. A pessoa se tornava religiosa e ficava obeso. Mas para aí, o que está acontecendo aqui? Ela protege a gente ou não protege? A explicação desse autor foi de que as religiões tradicionalmente combatem o tabagismo, o etilismo, promiscuidade e os outros defeitos, mas que a obesidade, por ser um problema recente, ela nunca foi combatida no meio religioso. A outra questão que é importante nos meios americanos e também no nosso são as confraternizações, que sempre tem um lanchinho. Não é verdade? Aqui é um outro estudo de Ferraro, publicado em 2006. A pergunta principal: a religião aumenta a prevalência e a incidência de obesidade? E a resposta foi sim. E no subgrupo de mulheres que eu coloquei entre aspas, consomem mais religião, e algumas vertentes americanas que eu coloquei como fundamentalistas estão sob maior risco. É lógico que essa é uma forma simplística e resumida de apresentar o trabalho, ele delimita vários grupos e discute todos eles. Eu coloquei o consomem entre aspas, porque as pessoas literalmente consomem, elas compram os vídeos religiosos e ficam assistindo, sentados na frente da televisão e comendo um lanchinho. Isso pode acontecer com a gente, ainda que não seja parte da nossos hábitos, da nossa sociedade. Um outro estudo, publicado em 2011, a religião aumenta a prevalência e incidência de obesidade? Sim. E aqui mostrou uma relação com adultos jovens que se tornam obesos na Idade Média, quando religiosos. Eles eram mais afetados no grupo religioso. E aqui, ainda no estudo do Ferraro, ele identificou um subgrupo que tinha a relação invertida. O que é a relação invertida? Quando aumenta a religiosidade, diminui a obesidade. E aqui eu pus um ponto de interrogação. Será que essas pessoas é que foram aquele subgrupo que, além de frequentar uma religião, de estar lá de corpo presente, essas pessoas não colocaram a religião dentro de si? Será que foi isso que aconteceu? Uma outra pergunta é se as pessoas que já são obesas e discriminadas pela sociedade procuram mais a religião por um enfrentamento. Mas essa não teve correlação. Então, eles não procuravam mais a religião por consolo. Vocês talvez não ouviram falar, mas existem algumas dietas relacionadas à religião. E elas funcionam? Algumas tiveram um efeito positivo, mas o que parece é que elas estão mais relacionadas a grupos de autoajuda do que a dieta em si. E o que nos diz a doutrina espírita? Em Missionários da Luz, a gente tem esse texto aqui. O André Luiz estava acompanhando uma família e o seu orientador diz: temos aqui uma pobre amiga desviada nos excessos da alimentação. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo. Descuidada de si mesmo, caiu na glutonaria crassa, tornando-se presa de seres de baixa condição. Aqui nos mostra que também pode abrir portas para a obsessão e que o tratamento espiritual tem a sua função no tratamento desses pacientes, como a gente hipotizou no início da conversa. Ainda no mesmo livro, eu quis frisar porque eu achei interessante nós observarmos esse aspecto. Atender à santificada missão do sexo no seu plano respeitável, usar um aperitivo comum, fazer uma boa refeição, de modo algum significa desvios espirituais. No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis de força, os quais retêm a alma nos ciclos inferiores.
Ainda em Missionários da Luz, falando sobre obesidade, a gente pôde observar que pode ter relação com erros do pretérito, obsessão e desequilíbrio de todos os centros de força. A gente pode concluir que a obesidade é uma doença da alma, provavelmente com lesão perispiritual e desequilíbrio multifatorial. Além de ser uma doença da alma, os pacientes merecem todo o respeito e um tratamento digno. Se vocês levarem daqui para os seus consultórios, para o seu dia a dia, essa noção de que a gente tem que combater dentro de nós os preconceitos, eu já vou sentir que conseguimos um primeiro passo importante. Lembrando que o nosso foco principal é a cura da alma e, se possível, o reequilíbrio do corpo físico. Algumas sugestões no tratamento: desenvolver as virtudes como a vigilância, a disciplina, a paciência, a perseverança e humildade. Mas tem a impressão de que elas servem para todos nós, e não especificamente só para quem é obeso. Uma proposta terapêutica em que a gente deva focar no objetivo e mudar o objetivo. O nosso objetivo não é estético, não é a beleza física, é ficar saudável. Esse é um dos livros muito interessantes. Saudável de qualquer tamanho. Então, talvez o mais importante seja nos tornarmos saudáveis, independentes do peso. Toda a instrução é importante nesse tratamento, fortalecer a força de vontade e sempre associar o passe e a água fluidificada. A segunda parte, exercícios, substituir dietas por estilo de vida saudável, e nos casos em que temos quadros ansiosos ou depressivos, ou quando existe a compulsão, o acompanhamento do psicólogo, do psiquiatra, e a terapias complementares, quando necessário, naqueles casos em que a obesidade se associa ou aumenta o risco de doenças, aí sim procurar o especialista eventualmente para cirurgia, para tratamento endoscópico ou medicamentoso. Por fim, como a Ana já tinha nos dito na sua apresentação, viver em plenitude, trocar a ansiedade e trabalhar a fé e a prática da caridade. Também serve como orientação para todas as pessoas, mas a gente está estudando especificamente esse grupo. Eu gostei muito de ver o Andrei aqui no segundo dia, nos ensinando sobre o auto-amor e nos mostrando que nós estamos no início da pirâmide e que vamos nos trabalhando até chegar à base da pirâmide, que é o mais importante. Eu, quando vejo ele dizer, seja feita, Senhor, a vossa vontade, me lembro de Paulo de Tarso, que diz, eu já não vivo mais, é o Cristo que vive em mim. Isso é uma longa caminhada em que a gente está começando a tomar conhecimento da necessidade. E quando isso acontecer, provavelmente o meu espírito vai ter o completo controle sobre o meu corpo, tanto voluntário como autonômico. E aqui, nos aproximando do fim, em Os Mensageiros, o André Luiz acompanha esse outro diálogo interessante. Esse é o lado oposto, e vocês vão entender onde eu quero chegar. Ora, Marieta, você vive muito impressionada com essa questão. Não devemos, filhinha, subordinar todos os pensamentos às necessidades do estômago. Há quanto tempo estamos tomando a nossa refeição diária e gozando de boa saúde? Quanto benefício estaremos colhendo com esta frugalidade da alimentação? Ainda em Os Mensageiros, tenho visto muita gente adoecer pelos abusos da mesa. Além disso, Jesus abençoa o pão e a água de todas as criaturas que sabem agradecer as dádivas divinas. Essas questões a gente está discutindo e levando um lado e o outro lado do pêndulo. Como já foi mencionado aqui hoje, existem essas tendências e o pêndulo vai de um lado para o exagero e outro lado da falta. A falta acontece nos lugares de carência, acontece nas doenças como a anorexia. Existe, como nós estamos vendo, a interface entre a obesidade, a alimentação e a religião. Existem várias religiões que restringem alguns tipos de alimento. Então, foi perguntado no Livro dos Espíritos, a questão 722. A abstenção de certos alimentos prescrita entre diversos povos fundamenta-se na razão? Tudo aquilo de que o homem possa alimentar sem prejuízo para a sua saúde é permitido.
conforme a sociedade em que vivemos evolui, amplia-se o conceito do que é o prejudicial para a nossa saúde. Então, a nossa compreensão dos alimentos também vai se ampliar. Talvez a gente deva focar... Uau! Talvez a gente deva focar a atenção em estar saudável, os grupos de alimentos que possam nos trazer mais benefícios, em vez de estar preocupado com a questão estética, com a questão exterior. Eu gostaria de terminar mostrando esse quadro de Renoir, está lá no Museu d'Orsay, tudo muito bonito, todo mundo festejando, não tem nenhum gordinho aqui nesse quadro, mas ele não representa a realidade da atualidade. Então eu optei por um encerramento um pouco diferente, e eu queria falar sobre a organização Fraternidade Sem Fronteiras. É um trabalho que já está acontecendo aqui há 4 ou 5 anos em Campo Grande, mas a gente tomou conhecimento há alguns meses e a AME tem tentado ajudar como pode. Trata-se de um grupo que começou aqui em Campo Grande, mas que já se espalhou em algumas outras cidades brasileiras. O grupo reúne condições financeiras e 2 vezes por ano vai até Moçambique, na África Subsaara, uma das regiões mais pobres e carentes do globo, e consegue manter os centros de acolhimento. As crianças são mantidas lá durante o dia, são todas órfãs, recebem 2 alimentações por dia, recebem carinho, recebem algum grau de instrução, orientação e aprendizado. Essa iniciativa maravilhosa tem sido mantida com um esforço muito grande. A cada visita eles levam algumas coisas diferentes, a gente é fã do trabalho deles. O professor Júlio, que está aqui, fez o vídeo que nós vamos mostrar daqui a pouco. O Wagner, que está aqui, se alguém quiser tirar alguma dúvida, depois pode conversar com ele. O Adriano e o Estevão, que estiveram lá, vou mostrar fotos para vocês. Eles levaram um projeto, até inclusive com um grupo de dentistas, de saúde oral. E a gente está pensando em talvez ter um grupo de médicos no próximo ano para ir lá com eles e, eventualmente, ajudar um pouquinho também. É fácil ajudar. Se você quer apadrinhar uma criança, com um valor de R$50 mensais, consegue manter a alimentação dessa criança o mês todo. Se você não pode apadrinhar, você pode ajudar a divulgar. Aqui tem o site. Se você não pode apadrinhar, você pode participar dos eventos, dos jantares e almoços para angariar fundos. Mas então eu achei que isso tem uma relação inversa com o nosso trabalho. Talvez a gente possa deslocar de um lado e colocar do outro para ver se o pêndulo fica na metade do caminho. Eu vou pedir agora que você passe o vídeo. A gente só tem fotos bonitas aqui, porque o trabalho é bonito e porque o trabalho traz resultados bonitos.
Fraternidade sem fronteira. Então, queridos amigos, eu termino aqui a nossa conversa. A gente falou sobre ciência, eu mostrei... põe o último. Eu mostrei para vocês a parte científica relacionada aos conhecimentos sobre obesidade. A gente reviu alguns conhecimentos sobre a espiritualidade nas pessoas com obesidade. Pode pôr só o último. Vai direto no último. A AME tem trabalhado muito, e a doutora Marlene, vocês todos viram aqui, nos incentivar ao trabalho. A gente, algumas vezes, trabalha muito a parte científica, que é importante, que é um dos focos, que é uma das vertentes com as quais a Associação Médica Espírita consegue levar o espiritismo na Europa, nos Estados Unidos. Mas eu acho que esse final traduz as minhas palavras. Eu citei o Paulo de Tarso durante a apresentação. Eu acho que esse pequeno trecho traduz o que a gente pensa. Então, ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira que eu pudesse transportar os montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. Muito obrigado.